Pergunta 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Interessante, né? O egoísmo é inerente à espécie humana. Isso é muito importante, né? Ah, então Deus, eu gosto dessas pessoas, o detrator, olha lá, Deus colocou o egoísmo no coração do homem, Deus é mau. Deus criou o diabo, né? Essas mitologias. O egoísmo, ele é um mecanismo que foi importante em um determinado período da existência do ser. Por quê? Ora, na época do instinto, prover, conforme o espírito, o ser vai se desenvolvendo, ele começa a ter a sua liberdade de obrar, não mais obra 100% pelos instintos. Ele começa a fazer escolhas. E ele tem que fazer escolhas que o beneficiem, já que o instinto não está mais 100% no controle. Enquanto o instinto está 100% no controle, ele não vai errar, do ponto de vista daquela espécie. Mas quando ele começa, já não é 100, já é 97, então já tem 3% de escolha. Ah, já não é 97, já é 90, então já tem 10% de escolha. Ele tem que pensar nele, porque senão ele pereceria junto com a sua espécie. Só que esse egoísmo, como ele traz benefícios para si, ele cria um vício. Por isso que o egoísmo é um vício, né? Ele se torna um vício em que você busca, como diziam os antigos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o lema do vício. Egoísmo. Ora, e como seria não o egoísmo? Farinha pouca, divisão igualitária. Essa é a diferença, né? Então, o egoísta não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a diferença. Então, naturalmente, ele está inerente porque ele foi necessário em um processo da vida. Então, instinto puro, 100% punção material. Começa a ter escolha. O instinto vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E o egoísmo agora que dita certas coisas. E aí vem o período em que a transição do ser material para o ser espiritual. Necessário é agora abandonar. Como foi necessário abandonar o instinto, diminuir a sua influência, agora também é necessário diminuir a influência do egoísmo para alcançar a perfeição moral. E depois de alcançar a perfeição moral, é necessário dominar a matéria, isso é, não ser mais influenciável pela matéria. E depois de dominar a matéria, alcançar a perfeição intelectual. Então são períodos da nossa vida. Nós estamos no estágio em que precisamos liberar o egoísmo. O instinto ainda manda, mas por causa do egoísmo que nos traz o desejo dos prazeres. Por isso que caímos nos vícios materiais e nos vícios morais. Então, vamos chegar no momento em que a gente vai abandonar o egoísmo, né? Então, ele é inerente à espécie humana porque ele foi necessário em um período. Então, é didático. É didático. Então não é que a maldade de Deus te botou o egoísmo, né? Como está lá no aquele filme. É um filme do Keanu Reeves com Al Pacino lá, que o Al Pacino é o diabo, ele faz um pacto lá com o diabo, esqueci o nome. Que ele fala, Deus falou assim, olha isso aqui, mas não toque. Se tocar, não gosta. Se gostar, não sei o que, né? Como se Deus estivesse ali querendo. Não, faz parte da vida. São as vicissitudes da vida corporal que nós precisamos superar a matéria, passando pelas tentações que a matéria nos oferece de prazer material, né? E aí ele pergunta, né? O egoísmo não vai ser um obstáculo ao reinado absoluto do bem? Claro, é óbvio. Se o reinado é absoluto do bem, não pode haver egoísmo algum. Resposta: é exato que no egoísmo tende vosso maior mal.
ele se prende, porém, à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Mesmo porque, né? Humanidade é o conjunto de todos os espíritos do universo. Então o egoísmo ele não se prende à humanidade, e sim aos encarnados na Terra, né? Os próximos, mesmo desencarnados aqui da Terra, porque é um mundo de expiações e provas, né? Então, e não a humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Impurezas aí morais. Eu já vi pessoas, olha, como é que pode existir espírito impuro? Como é que algo impuro sai de Deus? Impureza moral. Espírito impuro no sentido moral. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Olha que interessante, hein? Então na Terra nós temos homens, espíritos de segunda ordem encarnado, olha lá. Muito interessante. O problema é que a gente não reconhece, a gente reconhece os da lantejoulas, né? O que faz a caridade anuncia no jornal, bota no Instagram. Tem pessoas que são bondosas, são pessoas desconhecidas. Continuam os espíritos. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10. Havendo 10, porque não haverá 1000 e assim por diante. Olha que interessante. Se somos 8 bilhões de encarnados, por que não pode ter 1000 espíritos isentos de egoísmo? E existem. E eles estão por aí. E que a gente possa topar com eles para que a gente aprenda pelas suas escolhas. Olha que coisa linda, né? Tem muitos espíritos em missão na Terra. Mas geralmente a gente só olha para os religiosos madonas, que usam técnicas para, né, capturar o imaginário, a imaginação, a atenção do público. E esses são passados por santos. Muitas vezes são apenas aproveitadores de todas as religiões. Às vezes, o desprovido de egoísmo que ele fala ali está até na plateia ouvindo. Enquanto que o falso espírito desprovido de egoísmo está falando, palestrando, ensinando as pessoas. Somente depois da morte, o ensinador vai ter que aprender com o aprendedor. É isso aí.